Olá pessoal, eu gostaria de deixar essa pequena introdução ao vídeo dessa aula, porque eu tive um problema de captação de imagem na questão a licença do software que faz a gravação. Então, para não deixar aquela marca d'água horrível, eu tirei o vídeo, deixei só o áudio e com uma imagem tampão. O áudio tem ali as suas dificuldades, mas está um pouco melhor também do que a aula passada, né? Mas eu peço que você colabore, né? E releve essas dificuldades, né? Por causa do valor do conteúdo das aulas, né? Você vai ver que as aulas têm um conteúdo, né, bem um pouco mais denso do que geralmente você vê por aí, né? Além de fazer toda a adaptação e a contextualização para os dias de hoje. Então, eu peço a você que me conhece, por favor, se inscreva no canal, né? Curta os vídeos para que ele suba na relevância e mais pessoas possam ver. Se você gostar da aula, compartilhe com seus amigos, pessoas que de repente você, sabe, né, que o Espírito Santo te tocar para que você compartilhe e fale, assiste essa aula, tenho certeza que vai ajudar. Eu estou fazendo isso como uma missão, não tem interesse financeiro algum, não tenho interesse de nada, é apenas de compartilhar aquilo que é a palavra do Senhor, a verdade, entendeu? Para que as pessoas possam receber essa palavra, receber a verdade, o Evangelho, entendeu? Ter a sua fé avivada e poder caminhar com Jesus Cristo nesses tempos tão difíceis que se aproximam. Então eu peço para você que nos ajude aí, né, no começo desse canal, e assim que eu tiver aí o número de inscritos suficiente, eu irei fazer lives também com esses estudos, tá bom? Então Deus abençoe você, entendeu? E boas aulas, bom estudo. Coloque seu coração na presença de Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de poder estudar e compartilhar da sua palavra, ainda mais, meu Deus, deste livro que é o livro da revelação, livro, meu Deus, escrito diretamente por ti, Senhor, glorificado, algo extremamente profundo, complexo, de difícil interpretação, mas que com esforço e com a tua graça e com a tua sabedoria nós chegaremos lá, Senhor. Abençoa, meu Deus, esta aula, conduz, meu Deus, usa a minha vida, que o teu Santo Espírito usa a minha boca, meu Deus, como um canal para que as palavras que saiam dela sejam as tuas palavras e penetrem no coração de cada um dos nossos irmãos, Senhor, de cada um daquele que está escutando, Senhor, essa aula. Seja, meu Deus, ela ao vivo agora, Senhor, que com os meus irmãos, minha mãe, Marcos, meu Deus, minha esposa, meus filhos, seja aqueles que mais tarde virem a pegar ela pela internet, Deus, que o Senhor fale aos corações, meu Deus, que o Senhor traz luz, Senhor, às nossas vidas, meu Pai. Nós te glorificamos e te adoramos, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos estudar hoje a carta de Apocalipse escrita por João, mas João só foi aquele que escreveu, como nós mesmos já estudamos, porque a carta foi ditada pelo próprio Jesus, glorificado, e essa carta é a carta à igreja de Esmirna. Amém? Vocês estão me escutando aí? Sim, tá você. Tá bom. Então, Apocalipse 2, no versículo 8. Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim: vocês abriram?
O que foi? Parou por quê? 2:8. Conseguiram abrir aí? Sim. Beleza. Diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Bem, Jesus começa todas as cartas do Apocalipse direcionando elas ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Por causa dessa colocação, não teria por que João escrever uma carta a um anjo celestial, a um anjo de Deus. Como a palavra anjo ela pode também ser interpretada como mensageiro, um mensageiro de Deus, a gente pode entender que esse anjo seria um bispo, um líder da igreja de cada região, de cada comunidade a quem ela é direcionada. E no caso aqui é o líder, o anjo, né, no caso, o líder da igreja de Esmirna. Simplesmente pela lógica. Por que Jesus ia mandar João escrever uma carta para um anjo espiritual? O anjo ele já recebe diretamente de Deus. Então aqui é o anjo. No caso aqui a gente não tem como dizer, algo como o mensageiro, a liderança da igreja de Esmirna. Tudo bem? Uhum, sim. Entendendo aí? Então, olha só, ele diz assim: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha só, essa colocação de Jesus, ela relembra a apresentação com a qual Jesus se coloca diante de João no capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Entendeu? Então, aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, ele ele endossa e assina essa carta. E a palavra Esmirna, é incrível isso na Bíblia. Isso não é só no livro de Apocalipse, mas na Bíblia inteira, praticamente, os nomes eles trazem características dos seus personagens, daqueles que ganharam esse nome. E as palavras também. Eu acho isso demais, sabe por quê? Porque essas igrejas do Apocalipse, elas foram fundadas muito tempo antes do próprio cristianismo. Então, por gregos, por ímpios, por pagãos. E quando eles deram os nomes, de certa forma teve influência. Porque, olha só, a palavra Esmirna significa que veio da mirra. A mirra, aquele unguento mesmo, aquele perfume que os judeus e os antigos usavam para embalsamar e limpar os mortos. Ou para dar para os que estavam sendo ali sacrificados, martirizados, para aliviar a dor deles. Como foi dado ao próprio Senhor Jesus. Isso está lá em Marcos 15, 23. Se vocês quiserem depois ler e ver, vocês veem. Marcos, é bom que vocês anotem também essas referências. Se vocês, das próximas aulas, quiserem pegar papel e caneta e ir anotando, é bom pegar essas, e depois vocês vão lendo essas referências, tá? Então, assim, aquelas que eu achar pertinente, a gente vai ler, tá? Mas para você ver como a igreja de Esmirna é a igreja que sofre, é a igreja que ela passa pela perseguição e pelo martírio.
Então isso já estava presente nas características do próprio nome. Não, Logan. Tudo bem aí, gente? Aqui tudo bem. Aqui começou a guerra. Faz parte, meu Deus. Deus vai dar graça, tá bom, gente? Então tá. Então, continuando aqui no versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Só um detalhe no versículo 8. Veja que ele fala assim: eu sou o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então, logo no começo da carta, Jesus já está encorajando eles a encarar a morte, porque Jesus morreu e ressuscitou, e eles também, se eles forem martirizados, eles também ressuscitarão. Isso vai ficar muito claro no final da carta. Então, no versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Versículo 9. Olha só. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A cidade de Esmirna, ela é localizada no litoral do Mar Egeu. Era uma cidade portuária. E nos tempos antigos, as cidades portuárias, elas eram cidades reconhecidas como cidades de grande circulação de dinheiro, de valor econômico. Elas eram cidades ricas. Entendeu? Então, olha só. Como a gente pode explicar que os cristãos que viviam na cidade de Esmirna eram pobres, vivendo em uma cidade rica? Quem aí pode chutar? Perseguição espiritual. Perseguição. Exatamente. Eles eram instruídos. Como a gente vem estudando na primeira carta, né, de Efésios. Os cristãos, eles eram excluídos. Então, eles eram marginalizados de alguma maneira, e aos olhos humanos eles estavam à margem, né? Eles eram a ralé, eles não faziam parte da elite. Mas Jesus diz o quê? Que eles eram ricos. E isso está de acordo com aquilo que a gente viu Jesus falando no Sermão do Monte, em Mateus 6, 19 a 21. Amém? Vamos ler lá Mateus 6, 19 a 21? Posso dar uma sugestão sem ser chata, já sem ser chata? Claro. Para a gravação ficar boa, eu acho bom que tem as crianças aí desligar o microfone quando for perguntar, liga. Para a gravação não ficar chiada. Mas se vocês não se importam, tudo bem. Não está me atrapalhando, é só por causa da gravação mesmo. Não, eu não. E a gravação também, quem estiver pegando aí depois, eu não sei. É que se desligar o microfone, a gente também não vai escutar se eles quiserem falar alguma coisa de forma rápida, né? Não sei. Entendi. Aí o mouse, por favor. Só mouse. Aí. De boa, então. Então lá, Mateus 6. Não, pera aí, eu vou
Eu vou mutar aqui a gente, quando a gente for perguntar, eu desmuto. Tá bom. Vocês, ó. Vê aí com vocês, gente. Mateus 6, de 19 a 21. Esta passagem é muito conhecida, mas a gente vê o cumprimento dela agora. A gente está vendo isso acontecer. Não, claro, não no nosso contexto ainda, mas no contexto dos cristãos, dos crentes de Esmirna. Diz assim, vocês abriram aí? Sim. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Amém. Olha como isso faz todo sentido daquilo que a gente acaba de ver se cumprindo na vida dos cristãos de Esmirna. Se eles estivessem preocupados demasiadamente com a vida financeira e com as coisas que desse mundo, eles simplesmente tropeçariam e não chegariam a cumprir com o propósito de Deus para a vida deles. Amém? Então a preocupação principal deles não podia ser esse mundo, essa vida e as coisas que o ímpio comum busca. Os povos normais buscam. Que é uma vida regalada, uma vida próspera. Não há problema algum em ter uma vida próspera. Não há problema algum em ter uma vida regalada. Desde que ela não atrapalhe na nossa vida espiritual e no nosso caminho proposto, na qual Jesus quer que nós busquemos. Só um minutinho. Agora estão os meus aqui. O Luca acordou, cara. O Luca acordou, agora vai. O nível subiu de nível. Ó, A gente tá mutado, viu? Então, olha só. Vamos lá, continuando. Então, os crentes de Esmirna, eles estavam passando por dificuldades financeiras, vendo pessoas do mundo crescerem, prosperarem, excederem nas suas vidas econômicas, mas eles escolheram seguir a Cristo. E por quê? Porque a verdade, eles tinham entendido a verdade de Jesus. Que não é você buscar as coisas temporárias, mas você buscar aquilo que é eterno. O seu foco e o seu alvo está direcionado para aquilo, para a eternidade, para a nossa salvação. Na segunda parte desse versículo 9, diz assim: e a blasfêmia dos que... Ele conhece a tribulação e conhece também a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Olha só, tenta lembrar quando foi que Jesus falou algo semelhante. Ele, na terra, ele aí, na sua missão, que alguma pessoa é de Satanás. É difícil. Mas a gente vê algo semelhante quando Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Então você vê que
as palavras mais duras de Jesus, elas são dirigidas à religiosidade judaica. E aqui, João escreve, Jesus fala que conhece aqueles que são da sinagoga de Satanás. Então, por quê? Por que é um termo tão forte? Sinagoga de Satanás, uma perseguição daqueles que são da sinagoga de Satanás. Porque os judeus que não aceitaram a Jesus como Messias estavam perseguindo eles. Agora, entenda, uma coisa é a gente... você não entender, não compreender a mensagem de Jesus e não aceitar aquela mensagem. Outra coisa completamente diferente é você começar a conspirar para perseguir os cristãos e matá-los. Entendeu? Então isso aconteceu com a elite religiosa de Jerusalém, os fariseus e os saduceus, perseguindo primeiro João Batista, apesar que João Batista foi pelos romanos, né? Mas os próprios religiosos não gostavam muito do que João Batista estava falando, né? E ele mesmo já chamou os fariseus e os saduceus de raça de víboras e foi martirizado por isso, morreu por causa disso, né? De alguma forma. E Jesus também. Isso continuou com a igreja primitiva, com os apóstolos, e essa perseguição veio vindo, entendeu? Advinda dos judeus também. Não só dos ímpios, não só dos pagãos, não só dos romanos, mas dos judeus também. E para você entender como isso dá continuidade, essa elite judaica que persegue cristãos perpetua até os dias de hoje. Porque se você for estudar o globalismo, a elite mundial, você vai ver que as grandes, uma parte das famílias da elite da nova ordem mundial são judias. Então, quer dizer, é uma sinagoga de Satanás mesmo. E eles querem destruir o cristianismo. Por quê? Porque eles começaram deturbando as escrituras, a interpretação das escrituras, das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Com o tempo, eles foram perdendo essa questão ritualística do judaísmo, que estava muito ligado ao templo. Com a destruição do templo, eles ficaram meio perdidos, viveram a diáspora, saíram espalhados pelo mundo. E presta atenção, alguns deles, tá, gente? Alguns deles começaram a se desviaram extremamente daquilo que eram os propósitos de Deus e começaram a se debandar para o outro lado mesmo. Só que, perceba, são alguns, tá? Os judeus é o povo escolhido por Deus para trazer o Messias para o mundo, entendeu? E nós, como os cristãos, o honramos e os respeitamos, porque todas as vezes que eu vejo judeu, eu vejo ali um potencial, uma potencial escolhido de Deus, porque ele é da raça eleita. Entendeu? É difícil para nós cristãos olharmos um judeu como raça eleita, mas a gente precisa fazer esse esforço porque a gente sabe que nos finais dos tempos muitos deles se chegarão a Jesus e reconhecerão a Jesus como Messias. E isso já está acontecendo. A comunidade de judeus messiânicos, que a gente chama,
está crescendo muito. Só que você vê que o seu, olha só, essa elite global satânica que trabalha para impor um reino para a vinda do Messias deles, que na nossa interpretação é o anti-Messias, é o anticristo, porque o nosso anticristo não reinará como o nosso Cristo, nosso Senhor, não reinará como um rei desse mundo, como um governante desse mundo. Ele virá em glória e para julgar e para trazer a Nova Jerusalém. Entendeu? Ele não se encarna novamente, ele já está glorificado, ele está no estado na qual nós um dia chegaremos lá, no corpo glorificado. Vocês estão entendendo? Sim. Então, voltando aqui para a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna foi fortemente perseguida por esses judeus anticristãos. E foram martirizados por isso. Vamos continuar a leitura aqui em Apocalipse 2, versículo 10. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O que Jesus está falando para eles é: olha, as coisas estão difíceis e vão piorar, mas a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna é: não temas. Não tenha medo. Não fuja, não corra. Encare e cumpra com o meu propósito na vida de vocês. Isso vai na contramão de uma corrente muito presente no nosso tempo, né? Uma corrente de pensamento, que é o hedonismo. E o que é o hedonismo? É você tentar evitar o sofrimento de qualquer forma, de qualquer custo, e buscar o prazer. E se você for analisar, as pessoas hoje vivem em função disso. As pessoas vivem em função da busca de prazeres. A cada dia que passa, nós menos aguentamos a dor e o sofrimento. As pessoas ficam depressivas ou ficam malucas de ter que enfrentar o sofrimento. Só que o sofrimento faz parte da vida. A gente vai sofrer, com certeza. Faz parte da nossa vida o sofrimento. E o sofrimento é usado por Deus para nos provar. Então, o que Jesus está falando para eles é o seguinte: o diabo vai armar situações para fazer vocês sofrerem, mas não temas, porque eu sou com vocês. Amém. Gente, essa é a minha internet, ela caiu do nada. Você colocou aí, pessoal? Pera aí. Pode voltar. De boa, a gente ficou 8 minutos de pausa. Tá bom. Então,
Tá. Então, vamos lá. Então, continuando a aula aqui no versículo 10, Apocalipse 2:10, Jesus diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, vocês estão pegando aí o pessoal do Gé? Sim. Então tá bom. Essa tribulação dos 10 dias, ela pode ser interpretada de diversas formas. Fala aí que eu ia perguntar. Da forma literal, da forma mais literal, a gente pode entender que seriam assim: olha, a perseguição vai ser intensa, vai ser terrível, mas será passageira e não vai durar para sempre. Ela vai acabar. Tem uma segunda forma também de interpretar, que é a forma de interpretação histórica. E o que é essa interpretação histórica? É que, conforme as cartas de Apocalipse vai passando de uma carta para outra, isso seria a cronologia da história da igreja no mundo. Então, a igreja de Éfeso, ela seria a igreja dos apóstolos até o ano 100, e a igreja de Esmirna, continuando, seria do ano 100 ao ano 300 deixa eu ver aqui, 300... Eu quero falar exatamente. 313 depois de Cristo. E aí vai continuando. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, vai avançando a história. E você vai ver, quando eu comecei a estudar essa forma de interpretar as cartas do Apocalipse, eu achei fantástico, porque realmente ela bate com a característica da igreja no decorrer desses milênios. E nessa forma de interpretação histórica, você vê que a perseguição dos cristãos foi mais ferrenha, foi mais forte, mais terrível, durante 10 imperadores. Começando por Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo, e terminando com um camarada chamado Diocleciano, em 313 depois de Cristo. Foram 10 imperadores. E tem uma outra forma também mais ligada à questão histórica, que foi a cruel perseguição de 10 anos imposta por esse imperador Diocleciano, que foi de 303 depois de Cristo a 313 depois de Cristo. E que foi a época conhecida como a época dos mártires cristãos, porque foi algo terrível mesmo. Então, o que Jesus está falando aqui é que eles iriam morrer. Resumidamente é isso. Olha só, vocês vão morrer. A carta da igreja de Esmirna, resumidamente, é isso que Jesus está falando. Vocês vão ser perseguidos e vocês vão morrer. Então, não temas e vai pro pau, no sentido figurado. Vai para a briga, vai para a luta, mas não na luta com armas, não na luta com espadas, não é a nossa luta, como Jesus diz, né, Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo.
Então, o que Jesus está falando aqui era, olha só, vocês têm um propósito, eu tenho um propósito para vocês, todos vocês que sofrerem, vocês serão recompensados por esse sofrimento. E isso fica bem claro seguindo a leitura aqui no versículo 11, que diz o quê? Lá no 11. Apocalipse 2:11. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ainda no versículo 10, ele ainda fala, no final do versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está vendo aí? No final do versículo 10, ele ainda fala, a perseguição de 10 dias e depois ser fiel até a morte. E eu vou dar-te-ei a coroa da vida. Como é que a igreja de Esmirna recebeu essa questão da coroa da vida? A igreja de Esmirna, ela era uma igreja, a região, a cidade de Esmirna, era uma região muito focada nos esportes com luta. Entendeu? O ringue mesmo. Luta de confronto. E o ganhador da luta... Estão me escutando aí? Sim. E o ganhador do confronto recebia uma coroa de louro. É comum a gente ver isso nos desenhos animados, nos filmes, aquela coroa, né? De folhinhas assim. Então, só que a coroa daqueles que passarem pelo martírio não vai ser uma coroa de louro que vai passar o tempo e ela vai se degradar, ela vai se decompor e ela vai acabar. A coroa da vida é a coroa eterna, que não passa pela segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte seria a morte da alma, a morte espiritual. É assim que os judeus encaravam esse termo, segunda morte, era um termo muito usado pelos judeus. Que é assim, no judaísmo, principalmente no judaísmo do tempo de Jesus, existia uma corrente muito forte que cria na ressurreição e outra que não cria na ressurreição. Se lembre que várias e várias vezes Jesus era interrogado a respeito da ressurreição. E Jesus dizia, olha, se não houver ressurreição, entendeu? Não tem propósito. É óbvio que haverá ressurreição. E ele mesmo ressuscitou. Essa ressurreição não é a morte, não é o pós-vida espiritual. É a ressurreição do corpo mesmo, gente. Entendeu? É que na nossa cabeça, que foi formada dentro de um materialismo científico, isso é muito difícil de imaginar. Como poderá haver a ressurreição dos últimos dias? Como os corpos voltarão a existir? E que corpo é esse? Mas Paulo é bem claro, e ele diz que haverá ressurreição. Jesus também diz que haverá ressurreição. E os judeus também creem nessa ressurreição.
uma parte do judaísmo. Então haverá essa ressurreição. Em algum momento da história, os mortos voltarão a ter vida corpórea. Claro que não nesse corpo, mas em um outro corpo, mas seria um corpo, vamos dizer, espiritual. Esse corpo, aí você fala assim, tá, então é o espírito. Não, porque Jesus dormia após a ressurreição. Jesus, ele pedia para ser tocado. Toca no furo. E exatamente, e Jesus, quando Jesus ressuscitou no meio dos discípulos, ele falou assim, escuta, tens aí alguma coisa de comer? E ele comeu um favo de mel e um peixe. Olha que coisa incrível. Eu acho isso demais. Mas, e a forma como eles encaravam isso é exatamente isso. Vocês não vão passar pela segunda morte. Vocês vão ressuscitar. Então, ser fiel, não tema, cumpre com o propósito que eu tenho para a vida de vocês. Mesmo que para isso você precise morrer, ser torturado e morrer, mas eu garanto para vocês que vocês vão ter o galardão de vocês. Isso que é passageiro vai acabar, mas aquilo que eu tenho preparado para vocês é eterno. E é essa a mensagem da carta de Esmirna, que faz sentido para nós. Por pior que seja a nossa situação e por pior que seja aquilo que está por vir, nós não sabemos o que está por vir. O que a gente sabe é que o inimigo é sujo e ele deseja roubar quantas almas for possível de Deus. Então, muitos cristãos que não conseguirem resistir às tentações deste mundo, e aí um grau mais elevado, que é as perseguições, a exclusão, o sofrimento, a perca de emprego, a marginalização. Se você conseguir, vocês têm que perseverar até o fim, que vocês vão ser salvos. E é isso que faz sentido para mim. Amém? O nosso alvo tem que ser a nossa vida com Deus. O nosso objetivo é a salvação. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E esse é o foco da nossa aula hoje. Esse é o foco, na verdade, do sentido da vida. A vida de um cristão só tem sentido se o alvo dele é a salvação. A hora que o cristão perde esse alvo da salvação dele, ele deixa simplesmente de perder o rumo da vida dele e ele acaba se desviando. A gente percebe muito isso no pessoal mais secularizado. Então, vamos manter o nosso foco espiritual, amém? E vamos nos esforçar para que a gente não se deixe enganar pelas ciladas do inimigo, por aquilo que ele nos propõe, pelos manjares dos reis. A gente tem algo que para nós tem que ser inegociável, é a verdade e é Jesus Cristo. Para a gente isso não é negociável, não pode ser negociável. Isso é fundamentalismo. Pode chamar o que você quiser, dá o nome que você quiser a isso. Se o mundo quer nos chamar de fundamentalistas, pode chamar. Mas é o seguinte, o cristianismo
E Jesus era fundamentalista. Se Jesus não fosse fundamentalista, ele não teria morrido em prol da missão dele e não teria cumprido com a missão e não nos teria dado o direito da salvação. Verdade. E nós, como cristãos, também. Se nós não nos mantermos fiéis aos propósitos e aos princípios de Jesus, de Deus na nossa vida, naquilo que Ele nos ensinou nas Escrituras, nós perdemos o foco, o rumo, e simplesmente passa a ser apenas uma formalidade. Algo que é de aparência. Então, como cristão, eu tenho que entender, eu preciso me voltar ao Senhor, eu preciso ser mais espiritual, eu preciso investir mais tempo com o Senhor, com Deus, na leitura da palavra, nos estudos, nas orações, porque se eu não consigo nem mesmo separar um tempo para me dedicar à minha comunhão com Deus, como isso será caso o caldo engrosse e eu venha passar por momentos de dificuldade? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se eu não estou bem espiritualmente, aí entra naquela questão das lâmpadas das 10 virgens. Se eu não espiritualmente eu estou fraco, eu não estou alimentado, eu não consigo resistir. Eu não consigo passar nem da primeira fase, que é resistir às tentações. Entendeu? Uhum. Essa é só a primeira fase. Paulo fala para a igreja, eu acho que para a igreja de Coríntios, eu queria falar para vocês coisas mais espirituais, mas eu não consigo, porque vocês ainda estão no leitinho materno. Ainda tenho que dar o leitinho para vocês. Vocês estão tropeçando ainda no básico. Então, o alerta do Senhor Jesus para nós hoje é: resista às tentações de Satanás, resista às perseguições e aquilo que o inimigo tentar colocar sobre vocês, a humilhação, ou seja o que for, resista, não tema, não é para ter medo, entendeu? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: não ter medo é algo que só pode ser espiritual. Por quê? Porque uma reação natural nossa é o medo. De alguma forma, a gente vai ter medo, mas o nosso medo vai ser uma reação do nosso corpo ou do nosso psicológico, mas não do nosso espírito. Porque espiritualmente, eu estando forte, eu vou encarar. O medo pode até vir, mas eu vou ter coragem suficiente para encarar. E foi assim que a igreja de Esmirna reagiu. Sabe como a gente sabe que foi assim que eles reagiram? Porque eles passaram por tudo isso. Eles passaram por essas tribulações. A perseguição foi algo terrível. A perseguição que eles passaram foi algo imensamente terrível. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Vocês já assistiram Paulo? Não. Você assistiu o jogo? Assistimos. Hã? Sim, assistimos sim. Naquela vez que você falou pra baixar. Você lembra como que era uma... Oi? Naquela vez que você falou pra baixar, nós baixamos e assistimos. Tá. Esse é um filme que eu peço para vocês, assistam. Assistam Paulo. Esse último filme lançado.
Porque ele é, além de ser uma história fantástica, pô, é só a história do apóstolo que levou o evangelho exatamente para essa região que a gente está estudando, tem toda uma contextualização da igreja primitiva e daquilo que eles passaram. A igreja primitiva ela é tida como a igreja do ano 100 até o ano 300, mais ou menos. É o começo da igreja, que é a igreja perseguida. Porque depois, que é o que a gente vai começar a estudar na próxima carta, a igreja de Pérgamo, a igreja se adequa ao Estado. E aí a coisa começa a se perder. Então, essa igreja, eles passam por coisas terríveis. E se você for ver lá no filme de Paulo, eu estou falando isso, mas existem outros filmes. É que são filmes mais antigos. Não são filmes óbvios, não são filmes produzidos por Hollywood, né? O Paulo acho que até foi, não sei como é que foi a gravação, mas de qualquer forma, mas deve ter sido por essas empresas cinematográficas cristãs, né? Como aqui gravou A Paixão de Cristo e esses filmes cristãos que a gente vê. Porque você vê que é muito bem produzido, a filmagem é muito boa. A qualidade é tudo nível, né? A qualidade é muito boa, então são altamente profissionais que estão fazendo aquilo lá. Mas os filmes mais antigos também mostram o cristão. Você vê que Nero e os imperadores depois dele tinham o costume de pegar cristão, presta atenção, cristão, não é condenado qualquer não, cristão, pendurar eles no poste, jogar betume em cima deles e acender fogo e deixar eles morrendo, queimando fogo, sendo queimados, iluminando as ruas, como forma de poste de iluminação. Então os nossos irmãos, os nossos antepassados, aqueles que introduziu o cristianismo no mundo, que fez com que o cristianismo fosse possível e chegasse até nós, morreram queimados, servindo de iluminação. Olha que até é uma forma até meio que simbólica, incrível, né? Os cristãos morrendo iluminando o mundo. Você vê, era para ser humilhação, mas não foi. Cara. Deus é tremendo, cara. As coisas de Deus são incríveis. E olha, sabe o que é mais interessante? Que os cristãos queriam isso. Eles queriam isso. Era um ato heróico para o cristão do primitivo morrer por Jesus Cristo. Eles desejavam isso. Isso fica bem claro nos escritos da carta de um bispo da igreja primitiva chamado Inácio de Antioquia. Depois eu vou compartilhar no WhatsApp de vocês um link com as cartas deste pai da igreja. É o nome dado a esses líderes da igreja primitiva que pastoreavam e pastorearam as igrejas após a era dos apóstolos. Quando os apóstolos morreram, a coisa deu prosseguimento. Existiam líderes dessas igrejas. E o nome que é dado a esses líderes são os pais da igreja. Então, que na verdade eram bispos. Né? A palavra bispo ela é usada inclusive por Paulo, que denota um líder da igreja. Seria o pastor da igreja, o pai. É que posteriormente, depois veio a existir os padres, os pais. Mas esses bispos, presbíteros, eram líderes das igrejas, e um desses pais das igrejas é esse Inácio de Antioquia,
que a história dele é incrível, e eu queria até que vocês depois pesquisassem mais, mas deixa eu dar só um pano de fundo aqui. Segundo a tradição da igreja, ele foi uma das crianças que chegou perto de Jesus quando Jesus falou assim, olha, não afaste de mim os pequeninos, deixe vir a mim. A tradição da igreja acredita que esse Inácio de Antioquia era um deles. Olha que coisa incrível. Isso está lá em Marcos 10, 14. Mas isso eu estou dizendo algo que faz parte da tradição, do que a igreja veio acreditando durante os séculos e séculos. Esse ele foi um bispo de extrema relevância na região da Síria, de Antioquia, que foi evangelizada, em Atos está bem claro, isso foi evangelizada por Pedro. Então, Inácio de Antioquia provavelmente foi discípulo de Pedro, e ele deu prosseguimento à obra, tocando a igreja, entendeu? E esse Inácio de Antioquia, ele veio a se tornar um líder proeminente na igreja primitiva, e ele começou a ajudar no pastoreio dos irmãos, das comunidades. E ele também mandou cartas às igrejas, a essas igrejas da Ásia Menor, e uma das cartas que ele manda foi dirigida a essa igreja de Esmirna, a um outro líder, ao líder da igreja de Esmirna, chamado Policarpo. Policarpo, ele foi também um líder da igreja, que também morreu martirizado. Inácio de Antioquia também morreu martirizado. Eles todos morriam martirizados. Tudo morto. Todo mundo. Dificilmente um cristão morria de velho. A maioria deles morriam martirizados. E o que eu acho mais incrível, eu vou ler para vocês. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Eu vou ler para vocês um trecho, um pedaço dessa carta que Inácio escreve a Policarpo. Ou seja, é um líder da igreja falando com outro líder da igreja. Só que esse Inácio era mais velho e discípulo direto dos apóstolos, mais experiente, mais vivido, e estava falando com um pastor, né, um bispo mais novo. E ele diz assim, isso está no capítulo 3 de uma das cartas dele. Depois eu mando o link para vocês. Olha só, ele diz assim, aqueles que parecem dignos da fé e no entanto ensinam o erro, não te abalem. Mantém-te firme como bigorna sobre os golpes. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer. Ele está falando com a Esmirna, com os crentes de Esmirna. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer. Não tenhas nenhuma dúvida. Temos que suportar tudo pela causa de Deus, para que também Ele nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso do que és. Aprende a conhecer os tempos. Olha isso, gente. Aprende a conhecer os tempos. Aprende a discernir os tempos. Guarda o que está acima do oportunismo, o atemporal, o invisível, que por nossa causa se fez visível, e implacável, e impassível, que por nós se fez passível, o que de todos os modos por nós sofreu. Só até aí. Não é incrível? Olha que ele está falando praticamente, quando essa carta foi escrita, acredita que essa carta foi escrita por volta do ano 107 depois de Cristo.
Ou seja, ela é praticamente contemporânea ao Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 100. Com certeza, nem tanto Policarpo quanto Inácio conheceram João. Conheceram o apóstolo João. E você vê que a mensagem ela é extremamente coerente com aquilo que a gente acabou de tratar. Então, para a lição de casa, eu quero que vocês leiam e meditem em 1 Tessalonicenses 5. Tá? Anota aí. 1 Tessalonicenses 5. Gente, vai fazendo a lição de casa. Eu sou o mestre aqui, dá licença. É a primeira? Eu sou aquele professor. É a primeira Tessalonicenses? Eu tenho que pegar no pé. Eu tô com uma professora aqui na minha frente, a Laura. Tem que pegar no pé dos alunos, não tem? Seja uma boa aluna, sejam uns bons alunos aí. Jo, Laura, minha mãe, Gé, todo mundo aí. Vai. Thaís, Breno. Tá ouvindo? Breno, esse tem um que a mais. Tem um que. Hein, Breno? E Michele. Tá? Por quê? Você vai ler esse texto de 1 Tessalonicenses 5 e depois, quem quiser, quem tiver tempo, eu quero que vocês tenham o hábito. Por que eu passo essas lições? Para você ter o hábito de ler a Bíblia, gente. Entendeu? Para você criar esse hábito, recriar o hábito para aquele que perdeu, para aquele que nunca teve, criar, e para aqueles que, sabe, voltar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia, meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Sabe, quando você está lendo a Bíblia, você vai vendo que algumas passagens, ela te chama mais atenção. Quando isso acontecer, fica nessa passagem. Não passa ela. Fica nela. Lê ela de novo. E começa a refletir sobre por que aquilo te chamou a atenção e por que isso faz sentido para você. Isso é Deus falando com você. Entendeu? Isso é Deus falando com você. Essas passagens que te chamam a atenção é porque o Espírito Santo está te incomodando a ficar ali. Então fica ali, medita naquilo ali, entendeu? E deixa Deus falar com você. Deus vai trazer revelações ao seu coração e vai te fazer crescer espiritualmente. Amadurecer, crescer espiritualmente. E eu tenho certeza, olha gente, eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Isso é certeza. Isso vai trazer edificação para a vida de vocês. E vai fazer a diferença na vida espiritual de vocês. Entendeu? O propósito pela qual nós estamos fazendo essas aulas é de Deus. E só Deus sabe qual é o propósito final disso. Eu mesmo não sei. Mas eu sei que é de Deus, porque as coisas que vêm acontecendo e a forma como o inimigo tem se levantado para se opor a essas coisas é algo que mostra que Deus tem um propósito nessas aulas para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Então, faça essas lições. Oi? Eu tô fazendo a lição de casa, já tô lendo. Amém. Não, gente, tá? Não é indireta, pelo amor de Deus, eu quero dar indireta pra ninguém. Eu não tô nesse nível. O livro de Daniel é muito bom. Tem que ler. É muito bom, mas chega uma parte do livro de Daniel que ele vai complicar. Ele fica na linguagem apocalíptica. É importante que vocês entendam que é a mesma. O livro de Apocalipse faz parte de uma literatura apocalíptica. É uma forma de escrita também. Existem várias camadas de interpretação desses livros. Entendeu? E é incrível. A gente simplesmente não tem tempo para estudar todas elas, a não ser que se dedique apenas para isso.
entendeu? Mas é incrível, é profundo, e essas partes mais simbólicas a gente vai estudar no decorrer do livro de Apocalipse. Nós vamos abordar algumas partes simbólicas do livro de Daniel também, porque eles vão bater, eles são similares, e vão no mesmo sentido. Só que o que acontece? Boas partes das profecias de Daniel se cumpriu em Jesus, né? Sim. Só que Daniel também abarca coisas que, para além da era de Jesus, na verdade, para coisas que vão se cumprir na nossa era, no nosso tempo. Tá? Que isso está mais lá em Daniel 9. Tá bom? Então é isso. Leia e meditem em 1 Tessalonicenses 5, e quem quiser depois ler essas cartas de Inácio de Antioquia. Os católicos chamam ele de Santo Inácio de Antioquia. É óbvio que isso vem dos católicos. Por quê? Porque eles acreditam na tradição da igreja. Isso faz parte da história da igreja católica. Você tá ouvindo a Entendeu? gente? Oi? Tá ouvindo sim. Hã? Tá ouvindo a gente? Tô. Estamos sim. Aonde encontra Inácio de Antioquia? Inácio. Peraí, mãe. Peraí, fala de novo, eu não escutei. Ah, tá, entendi. O quê? Inácio de Antioquia, onde que encontra? No Google, o João respondeu. Não, eu vou mandar para você no WhatsApp, assim que eu terminar aqui, eu já mando o link. Entendi. Da onde tá essas cartas, entendeu? Entendi. É um site que eu achei no Google mesmo. Gente, tem tudo no Google. Não sei se vocês sabem. Mas eu sou da geração antiga ainda, não esqueço. Eu vou na A parte mãe de quer ir na papel. biblioteca. Oi? A mãe quer ir na biblioteca. Eu sou de outra geração. Não existe mais. Então, é claro que a gente tem que ter cuidado, né? Você sabe o que eu tenho percebido? Olha só, é até um contraste. A gente está fazendo um hangout usando uma ferramenta do Google. Né? O Google é a parte das buscas que a gente faz. Só que o que é o Google? O Google não é um site de busca. Ele é um site de coleta de informação. Ele colhe todas as informações. De quem? De todo mundo que tem um login no Google. Então, eu tenho Gmail, você tem o Gmail, todo mundo tem Gmail. E isso, ele fica quase tudo nosso fica arquivado para fins primário comerciais. Tanto é que vai nos mandando anúncios, propaganda, como a gente fala. E já, mas no final... eles já falaram. Eles mesmos já falaram que há sistema de busca que fica o tempo todo nos ouvindo. Tem como bloquear isso, mas a princípio todo celular, usando ferramenta do Google Hangout, usa o celular comum, quem é App Store, Google Store, quer dizer, tudo que a gente fala, o celular está captando, está ouvindo, colhendo dados. Mesmo a gente não usando o celular, está desligado, está ouvindo a gente. Mesmo desligado, o celular capta dados? Não desligado. Tipo assim, ó, modo assim, ó. Meu celular está ligado, mas é assim, mas ele está ouvindo a gente. Assim. Exatamente. Mas Você fala alguma coisa que está em busca, conversando é provavelmente que Só que, ó, presta atenção. Aí tá lá, Se mas você- olha no celular assim. Ó, olha só. Caramba, não sabia. Por que você acha que os últimos celulares, as baterias vêm interna? Pra você não poder. Você não troca mais, você não tira mais a bateria. O meu não tira mais a bateria. É interno. Entendeu? Por quê? Porque você não tem como tirar a força, a energia que alimenta aquilo ali a todo momento. Então, mesmo eles, de alguma forma, eles têm como captar. Bem, mas voltando aqui,
Para você ter uma ideia, há mais ou menos uns 15 anos atrás, em uma agência de propaganda que eu trabalhei, eu vi um cara que era um dos donos, um dos sócios da agência, voltando de uma reunião que ele teve no Google, e ele falou pra gente assim, ele virou pra mim e falou assim, a gente perguntou pra ele, aí, como é que foi a reunião lá no Google, tá? Pô, trabalhar no Google sempre foi aquela coisa, a melhor empresa a se trabalhar no mundo, tal. Ele virou pra gente e falou assim, mano, gente, o Google vai dominar o mundo. Ele falou isso pra gente e a gente falou assim, a gente riu. Mano, a gente riu, ele falou assim, não, eu tô falando sério, o Google vai dominar o mundo. E de certa forma você vê que existem planos meio macabros por trás de tudo isso daí. Mas amém. Vamos orar para terminar aqui a aula. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Laura, Thaís. Thaís? Thaís tem. Faça. Não é uma pergunta, é só um questionamento que ainda está martelando. Depois você dá uma olhada, não precisa nem responder agora, não. Porque eu achei muito confuso. E aí, mais para frente, qual que é a similaridade de Daniel 7? Ah, tá. Que esse está martelando desde o dia. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler Daniel 7 e depois... Ou faz o seguinte, me manda, se você quiser, me manda as perguntas sobre Daniel 7 pelo WhatsApp e eu respondo para você. Tá bom. As dúvidas. Tá Tá? bom. Não, escuta. Oi. Nós cristãos aqui dessa atualidade, pelo menos no Brasil, a nossa realidade, nós não somos perseguidos. Aí a gente morre. Tem alguma interferência na salvação? A gente não vai perseguido no Brasil. A gente não é perseguido no Brasil por enquanto. Então, mas quem morre antes? Eu posso morrer antes? Não tem problema, não. A questão da perseguição, olha só, a gente passou. Você vai perceber, na partir da próxima carta, você vai perceber que as coisas começam a se aliviar para o lado do cristianismo. Isso não interfere em nada na nossa salvação. É o que eu falei, olha só, o fato da gente não ser perseguido não é um problema. É um problema até maior do que se a gente for perseguido. Porque a verdade o cristão deve ser. Porque a gente relaxa. A gente é Nutrela, né? A gente é Nutella, não tem como. Cara, fala pra mim. Quando você... na salvação a gente é Nutella? Não, olha que loucura. Não tenho culpa, não. Não quero. Não tem. A gente nasceu assim, não tem como. Porque não tem, não dá pra voltar. Esse é o nosso mundo. Gente, a nossa prosperidade, isso vai ficar muito claro na última carta, a carta a igreja de Laodiceia. Escuta, a aula tá ficando muito... É a igreja rica. Entendeu? Gente, nós somos ricos. E eu tive essa interpretação. Olha só, eu tive uma percepção muito clara nessa noite. Tava todo mundo já com sono aqui e tal. Eu levantei eu me levantei, fui na geladeira e abri minha geladeira. Cara, tem tanta coisa na minha geladeira. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu sou rico. Sério, bicho. Eu não tô aí. O Breno não tá aqui, por isso que ela tá cheia. Eu tô fazendo falta aí. Calma, hoje eu chego. Ela acaba. Não, mas é verdade, gente. Ó, presta atenção, abre a sua geladeira, abre o seu armário e vê a quantidade de alimento que você tem. Olha só, eu tô falando com smartphone, tem um outro smartphone aqui, tem uma TV de LCD aqui, tem uma aí
eu tô falando, todos vocês têm 2 notebooks, têm celulares. Gente, nós somos ricos. Não me falta nada, graças a Deus. Roupa, comida. Entendeu? Eu não tô dizendo, se você comparar isso com há muito pouco tempo atrás, estou falando em termos tecnológicos, mas até mesmo, você vê que nós somos, o nosso maior problema de saúde é a obesidade, né? É o sedentarismo. Por quê? Porque a gente não faz nada, a gente tá de boa. Olha, os reis de antigamente não tinham essa vida que a gente tem. Entendeu? Então a gente está acostumado com a mordomia. A gente é Nutella por natureza. Entendeu? E esse talvez seja o nosso maior desafio, cara. Porque nós somos acostumados com isso. E qualquer coisa que venha ameaçar isso, a gente já começa a gelar. Entendeu? A gente já começa a temer. E o alerta de Deus para nós, para nossa geração, olha, vocês precisam acordar, porque se o caldo começar a engrossar, e é bem provável e profético que comece mesmo, de verdade, e a gente vai começar a perceber que isso vai acontecer quando as redes sociais começar a excluir perfis de cristãos, de quem defende, entendeu? Quando canais de YouTube que falem a verdade, que preguem a verdade, que falem contra a elite global, quando essas coisas começarem, hoje eles excluem vídeos. Hoje eles excluem. Eu já tenho amigos, conhecidos meus que perderam canais com não sei quantos mil inscritos porque foram bloqueados por causa disso. Aí fala, você está compartilhando fake news. Que fake news, pelo amor de Deus? Estou falando da palavra, estou falando da Bíblia, estou falando do que a gente crê. Não estou falando, não é política, não. Estou falando da palavra de Cristo, de Jesus, da tradição da igreja, ou daquilo que, né? Aí os caras dizem, não, é fake news. É fake news. Que fake news? Fake news são vocês. Vivem sobre uma mentira. É verdade. Entendeu? Então tá bom, gente. Que Deus. Vamos orar, lógico, mas que Deus abençoe vocês e que os frutos dessas aulas comecem a ser perceptível no coração de vocês. Amém. Amém? Eu já tenho percebido isso na minha vida. Tá? Porque eu sou o primeiro a ser ministrado, a receber. Quando eu começo a preparar as aulas, eu oro, eu busco em Deus e ali vou buscando os meus materiais de pesquisa, né, que eu tenho aqui em casa, e aí Deus vai falando comigo, tal. É uma lapidação. Eu começo a preparar as aulas. Essa aula eu comecei a preparar por volta da semana passada. No final da término de Efésios, já comecei a pegar Esmirna na semana passada. Aí essa semana eu vou apurando, vou lapidando, vou pegando, tá, vou a semana inteira. Isso me consome praticamente a semana toda. De estudo, de pesquisa, de dedicação. Mas isso é bênção para mim. É disso que um pastor precisa. Eu preciso disso, eu preciso desse compromisso. Hoje é com vocês, graças a Deus, é a minha família. Deus está me usando para mim poder pastorear ou entregar as informações para vocês e trazer a direção dele para vocês. Para mim é uma honra, de verdade. É a família. Para mim é uma honra. Eu não sei, de repente, essa será a nossa futura igreja, só porque se a perseguição começar a pegar para valer, entendeu? E a igreja, daqui a alguns anos, for proibida, não poder mais existir igreja, o que a gente vai fazer? Nós vamos se reunir em família. Mesmo assim, cada Bolsonaro miúda, quietinho, não fala nada, não deixa ninguém escutar sem fazer muito barulho. Porque se o vizinho escutar, vai denunciar a gente. Isso já acontece na China.
Na China. Nos países onde a igreja é perseguida, se você vai lá na igreja, no site dos Portas Abertas, você vai ver um monte de história como essa. Nos dias de hoje, foi o que a mãe falou, nós não somos perseguidos, mas hoje tem muito cristão. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Não existe nenhuma outra religião onde mais morrem religiosos por causa da sua fé do que por causa do cristianismo. Entendeu? Então são cerca de 100 mil mortes de cristãos por ano. É mais do que o assassinato do Brasil. Por mortes. O Brasil morre bem mais que o Covid. É muito mais perigoso ser cristão do que você. Não aqui no Brasil, mas se você falar que você é cristão na Nigéria, a Nigéria está passando por genocídio. Entendeu? E é incrível, né? Porque isso não passa em lugar nenhum, a mídia, nenhuma mídia fala nada, ninguém fala. Só as mídias especializadas cristãs que abordam esse assunto. Por quê? Porque o sistema é do inimigo. E o que ele quer é matar a gente mesmo. Eu penso que tem problema. E a gente compartilha algo do tipo falando que é fake news, né? É mídia não famosa. É mídia que é fake news. Ninguém conhece essa mídia. Sabe, gente, a gente tem que ignorar esses rótulos. Ignora esses rótulos. Isso aí é coisa... É a nova língua da nova ordem mundial. Eles criam esses rótulos para falar conspiração. Esquece isso aí. Isso aí é coisa que eles... É gente que ou é anticristã de verdade, declaradamente, não gosta de Jesus, não gosta do cristianismo, odeia os crentes, odeia católico, entendeu? E é sério, eles são assim. Essas coisas são feitas por pessoas. E essas pessoas, o inimigo está lá dentro, jogando ódio do coração deles para que eles possam odiar. Entendeu? Mas a gente não deve se limitar por isso. Tá bom? Tá. Então tá bom, vamos orar, gente. Crianças, fecha os olhinhos. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, meu Deus, te adorar, te glorificar, te bendizer, Senhor, pelo privilégio de podermos compartilhar a sua palavra e estudarmos, meu Deus, aquilo que o Senhor deixou gravado no corações dos nossos irmãos há 2000 anos atrás. Muitos desses irmãos, Senhor, foram fiéis até o fim, perseveraram até a morte, Senhor, até o escárnio, a exclusão, a humilhação, o sofrimento, a dor, mas permaneceram, Senhor. Encararam, Senhor, o medo, a insegurança, mas foram fiéis até o fim, e como o Senhor diz na tua palavra, receberam a coroa da vida, meu Deus. E hoje estão no privilégio da sua presença plena, meu Deus. E esse é o objetivo da nossa vida. Senhor, esse é o objetivo da minha vida. Ser fiel, meu Pai, completar com a carreira, completar com os teus propósitos na minha vida e ser salvo. Meu Pai, estar na sua presença não tem algo de forma plena. A todos aqueles que já testemunharam experiências similares, meu Deus, nos mostra algo que realmente é o cumprimento da tua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós te amamos, meu Deus. A minha família te ama, nós te louvamos, te glorificamos. Senhor, visita, meu Deus, o meu tio Luiz, que está internado, meu Pai, no Hospital Tatuapé, com um quadro de coronavírus, meu Deus.
Que o Senhor possa curar ele, em nome de Jesus. Nós clamamos como em família, Senhor. Envia o teu Santo Espírito, Senhor, naquele quarto, meu Deus, e cura ele de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que os medicamentos surtam efeito, que esse quadro, meu Deus, seja revertido, que o quadro pulmonar dele, Senhor, seja restaurado de forma milagrosa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E abençoe a cada um de nós, proteja-nos, meu Pai, abre as portas, abençoa, Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, meu Pai, nos condiciona, meu Deus, nos capacita, nos dê sabedoria para escolher, meu Deus, o caminho certo na qual o Senhor vai nos propor. Meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, abençoa o final de semana de cada um, a semana que se inicia, meu Deus, em os estudos de cada um, fale com cada um, meu Deus, de forma sobrenatural, de forma especial, meu Pai, de forma profunda, que o Senhor possa operar um milagre no coração de cada um, meu Deus, trazendo a verdade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Amém.